o nosso Deus. Nós vamos, meus irmãos, então finalizar na manhã de hoje o capítulo número 3 da Confissão de Fé, que é o capítulo que nós temos tratado já há bastante tempo sobre a predestinação, não é? Na verdade, o capítulo trata dos decretos de Deus. E dentro dos decretos de Deus, que é o fato de Deus ordenar todas as coisas conforme a sua soberana vontade, nós temos um aspecto do decreto que é o aspecto da eleição e da reprovação. Então, nós temos estudado aqui já há bastante tempo o fato de que Deus ele escolheu alguns para serem salvos, enquanto reprovou outros para a condenação. A condenação vem por causa da justiça de Deus, considerando que o ser humano ele é caído em pecado, né? Em Adão ele pecou, está totalmente depravado, ele não merece ir para o céu, não merece a salvação. Então Deus naturalmente rejeita estas pessoas, aquelas a quem ele não escolheu. Aquelas a quem ele escolheu, na eternidade, estas receberão durante o tempo da sua vida a iluminação do Espírito Santo para que compreendam o evangelho que lhes é pregado e assim eles venham a Cristo. Então esse é o resumo do capítulo 3º, né, da Confissão de Fé de Westminster. Nós vamos, com a graça de Deus, finalizar esse capítulo hoje, e o próximo capítulo é o capítulo que trata da criação. Então nós vamos entrar num outro assunto, né, que não mais tem a ver com essa questão da eleição. Então hoje nós vamos finalizar de uma maneira bem tranquila, bem suave, porque os dois últimos parágrafos da confissão, né, desse capítulo 3, são dois parágrafos que de fato encerram o assunto de maneira muito suave, inclusive chamando a nossa atenção para o fato de que nós devemos ter bastante cuidado ao tratarmos desta doutrina, como aliás nós falamos no início, né? Os irmãos se lembram que lá nos primeiros estudos nós fizemos uma advertência à igreja para não considerarmos essa doutrina como sendo uma doutrina polêmica, né? Nós não entramos não é nosso interesse entrar em discussões, em polêmicas com os arminianos, né? Nós cremos na eleição, cremos na predestinação, mas não é por isso que nós temos que sair por aí transformando a doutrina da predestinação no Evangelho, não é? O Evangelho não é só a doutrina da predestinação, o Evangelho é muito mais do que a doutrina da predestinação. A eleição é uma parte do Evangelho como um todo, mas além da eleição nós temos outras grandes doutrinas que estão associadas à justificação, à adoção, à santificação, à glorificação. Todos esses são aspectos igualmente importantes, né? No entanto, como nós presbiterianos somos conhecidos como aqueles que defendem com unhas e dentes a predestinação, muitas vezes cai sobre nós essa marca, né, de que a gente prega a predestinação, discute a predestinação, como se isso fosse para nós um grande trunfo. Então, temos que ter cuidado com relação a isso, né? Ao abordarmos as pessoas para o evangelismo, não é preciso você iniciar o assunto com base neste tema, né? Porque esta é uma compreensão que talvez o indivíduo terá posteriormente, né? Talvez não seja o ponto de entrada para a discussão, porque de fato, ainda que a pessoa não entenda a doutrina da eleição, mas sendo ela eleita, mesmo sem que ela entenda, nós cremos que ela ao longo do tempo vai percebendo isso, à medida que vai estudando as Escrituras Sagradas, e com a graça de Deus, em algum momento, ela vai reconhecer esta doutrina como sendo bíblica, né? Então, fiquemos muito tranquilos com relação a isso, e tratemos a doutrina da eleição como uma bênção de Deus para as nossas vidas, como uma bem-aventurança que Deus nos concede, para que a gente possa compreender que a nossa salvação está nas mãos dEle, né? Do início ao fim. É Ele quem nos chama, quem nos elege, quem nos chama, quem nos justifica, quem nos santifica e quem nos glorifica. Então Deus faz todas estas coisas em nós, e isto é o Evangelho, né?
Então, irmãos, antes de nós progredirmos aqui, vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção de Deus sobre o que vamos falar aqui nesta manhã. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos tem dado graça, especialmente para estudarmos a Tua palavra, Senhor. E nós queremos pedir que o Senhor continue nos abençoando ao tratarmos destes assuntos que por vezes são difíceis, às vezes complexos, mas que entendemos ser oriundos fielmente da Tua palavra. Por isso, nós te pedimos graça para que não haja em nós interpretações erradas, para que não haja em nós soberba, para que não haja em nós qualquer tipo de desvio em relação àquilo que o Senhor propõe, mas que sejamos, ó Deus, submissos à palavra do Senhor, ouvindo sempre a Tua instrução, para que cresçamos, ó Pai, nesses conhecimentos de Tua palavra e assim nos fortaleçamos todos os dias na nossa caminhada cristã. Nós te pedimos isto, inclusive para este estudo de agora, que o Senhor abra os nossos entendimentos, os nossos corações, nossos afetos, para que possamos perceber a maravilhosa graça do Senhor manifestada nesta doutrina tão preciosa, a doutrina da eleição. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus é que te pedimos. Amém. Bom, então, irmãos, eu retomo aqui citando citando aqui o pastor Joe Bick, que trata, desta questão da eleição na sua teologia, e ele diz aí o seguinte, que a eleição é aquele aspecto, aqui é um resumo, de tudo que a gente viu até agora, escrito por um pastor que é também um teólogo sistemático, Então ele diz assim: a eleição é aquele aspecto do decreto eterno de Deus de todas as coisas, que Ele soberana e amorosamente seleciona de acordo somente com o incompreensível conselho de sua vontade, e nada havendo de bom previsto em nós, aqueles a quem chamará eficazmente, justificará, santificará e glorificará pela união com Jesus Cristo, pois o Pai entrou num pacto com Cristo para ser o mediador da graça aplicada pelo Espírito através dos meios designados por Deus para o louvor da glória de Deus somente. Então, como eu disse, é um resumo do que nós já temos tratado, A eleição, portanto, faz parte do decreto de Deus de escolher de maneira soberana e amorosa aqueles a quem Ele vai chamar, justificar, santificar e glorificar, na pessoa de Jesus Cristo, pela união com Cristo. E essa união com Cristo, diz o pastor Bick, ela é justificada porque Deus entra num pacto com Cristo, numa aliança com Jesus, para que Ele possa ser o mediador, que aliás é o tema que nós estamos tratando na quinta-feira, Eu disse aos irmãos que estavam aqui na quinta-feira que nós vamos passar algumas quintas-feiras, algumas perguntas, tratando da questão do mediador. E a primeira pergunta que nós vimos na quinta-feira passada foi exatamente isto, Quem é o mediador da nova aliança? Nós vamos tratar desse aspecto aqui, falando sobre Jesus Cristo como esse intermédio. Mediador é aquele que se coloca no meio, Por isso a palavra médio, de mediador ou de meio, é aquele que se coloca no meio, ele se interpõe entre duas forças, É aquela, usando uma figura bastante popular, muito simplista, é aquela pessoa que separa a briga, Então tem duas pessoas ali se engalfiando, ali brigando, você vai lá no meio e separa e empurra, um empurra o outro. Esse é o mediador, No mundo jurídico é muito comum a figura do mediador, aliás tem até cursos, para mediação de conflitos. Geralmente os fóruns, eles promovem esse tipo de curso. Eu inclusive tive até o privilégio de fazer um curso desse certa vez, quando eu trabalhava numa faculdade de Direito, e fiz um curso de mediação, junto com o pessoal lá, com o diretor do tribunal, a turma lá em Montes Claros, e é muito interessante porque você aprende exatamente esse papel de mediar, Então, por exemplo, você pega um casal que está em litígio porque estão divorciando,
e aí a questão dos bens, aquela coisa toda, e antes do processo ir para um juízo, né, propriamente, ele passa pela audiência de conciliação. E aí vem o papel do conciliador, o papel do mediador, que ele senta, ouve as partes, sugere caminhos, né, para que as pessoas deixem de brigar e se entendam, né? Então, o mediador é isso. Cristo é este mediador. Deus está irado com o pecador, ele quer matar o pecador, né? Por causa do pecado. O homem precisa de salvação, porque ele está totalmente condenado. E aí, como você reconcilia essas duas coisas, né? Como você aplaca a ira de Deus, impede a ira de Deus de destruir o ser humano, de aniquilar o ser humano, né? E ao mesmo tempo, como que você traz esse ser humano que não quer a Deus, que é o seu Pai. Então aí entra a pessoa de Cristo. Então Cristo entra numa aliança com o Pai para pagar a exigência da pena, que é a morte. O Pai propõe em Cristo esta aliança, Cristo aceita essa aliança, e ele então morre por aqueles que o Pai escolheu antes dos tempos eternos, relacionando de novo essas duas pessoas, né? Abrindo as portas do céu, do paraíso. Se na queda os anjos, os querubins travaram a porta, agora Cristo abre a porta, né? Então, por meio de Cristo, nós voltamos ao paraíso. Nós entramos de novo na presença de Deus. É isso que o pastor Joe Bick está sinalizando aqui nessa sua fala, né? E aí, meus irmãos, no parágrafo 7º do capítulo 3 da Confissão, diz aí o seguinte, vamos ler juntos? Os irmãos conseguem? Então, está pequenininho, mas aqueles que conseguirem, viu, irmão Romar? Está pequenininho aí, mas aqueles que conseguirem, vamos ler juntos aqui. Vamos lá. Segundo o inescrutável conselho da sua própria vontade, pela qual ele concede ou recusa misericórdia, como lhe apraz, para a glória do seu soberano poder sobre as suas criaturas, o resto dos homens, para louvor da sua gloriosa justiça, foi Deus servido não contemplar e ordená-los para a desonra e ira por causa dos seus pecados. Então, esse parágrafo trata do tema da reprovação. Veja, Deus, segundo o seu inescrutável. O que é inescrutável? É algo que você não pode penetrar, a gente não consegue entender, né? Esse é o sentido da palavra inescrutável. Você não consegue entrar para entender o que está acontecendo, porque isso pertence a Deus, são os chamados mistérios de Deus, que nós não sabemos, né? O que nós sabemos é que ele faz isto, como diz o trecho, para louvor da sua gloriosa justiça. Então, a glória de Deus ela está sendo exaltada também na condenação dos ímpios. A glória de Deus é exaltada no amor, na misericórdia pelos eleitos, e a glória de Deus é exaltada na ira e na justiça que ele atribui aos que são reprovados. Vamos ver estes textos que estão citados aí, meus irmãos, começando pelo Evangelho de Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11, versículos 25 e 26. Vamos ler o 27 também, porque completa aí o raciocínio, né? Mateus 11, 25 a 27. Vamos lá, juntos? Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar.
Aqui nós temos duas questões muito importantes. Primeiro, a revelação de Deus, ela está oculta às pessoas, aos sábios, aos instruídos, ela está oculta, mas ela é revelada àqueles que Jesus chama de pequeninos. Quem são esses pequeninos? Os seus escolhidos, os seus eleitos. Os pequeninos aqui são o povo, o pequeno rebanho de Deus em Cristo. Para estas pessoas, Deus revela a sua palavra e, portanto, a sua salvação. O segundo aspecto, aqui no versículo 27, claramente Jesus diz que ninguém conhece o Pai senão Ele próprio, o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então repare que só Cristo, só o Filho, tem o poder, a prerrogativa de revelar Deus aos homens. Por isso nós somos cristãos. Nós não cremos em outro mediador. Nós não cremos em outra possibilidade de ir até Deus fora de Cristo. Não há. Porque o próprio Cristo está dizendo, olha, o Pai só pode ser encontrado, conhecido a partir de mim, o Filho, e para aquelas pessoas que eu desejo revelar o Pai. Então, Cristo é de fato o único caminho, né? O único meio. Cristo é aquele que de fato liga as pessoas a Deus. Então, aqueles a quem a revelação de Deus está oculta, que aqui Jesus diz os sábios e instruídos, né? Estas pessoas, elas não recebem a revelação para a salvação. Então, estas pessoas são aquelas para quem, de acordo com o catecismo, Deus recusa misericórdia. Recusa misericórdia, né? Vamos ver Romanos 9, 17 a 22. Romanos 9, 17 a 22, um trecho muito rico também, porque fala sobre a escolha, né, de Faraó para manifestar a justiça de Deus, né? Vamos lá. 9, 17. Vamos ler. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Que maravilha, né? O argumento de Paulo é de uma lógica impressionante, né? Paulo diz, olha, veja, a Escritura do Antigo Testamento mostra que Deus escolheu inclusive os ímpios para que eles dessem glória a Ele por meio da manifestação da ira, do juízo de Deus sobre eles.
Então, quer dizer, mesmo o ímpio, ele não entendendo a graça de Deus para a salvação, ele está cumprindo a vontade de Deus soberana. Deus, portanto, escolhe estas pessoas, porque Ele endurece a quem quer, para que elas sirvam como instrumentos nas suas mãos para a revelação da sua ira e do seu poder, né? Então, quando você olha para a história, não só bíblica, né, mas a história humana, você percebe isso, né? Estes homens que se levantam muitas vezes para crueldade, né? Como alguns nós temos aí na história da humanidade, né? Os grandes ditadores, estes homens maus que se levantaram para causar mal às pessoas. Deus está usando estas pessoas para a manifestação da sua ira, às vezes até para castigar o seu próprio povo, né? Como foi o caso muitas vezes de Deus levantar nações pagãs, como os próprios caldeus, por exemplo, os assírios, para levantar-se contra Israel, a fim de que Israel fosse julgado por causa do seu pecado, né? O fato é que Deus está usando estas pessoas, Deus está mantendo estas pessoas sob seu domínio, para que nelas seja manifestada a sua justiça. Vamos ver agora 2 Timóteo 2:20. 2 Timóteo 2:20. Paulo usa agora um argumento da nossa cultura popular, do nosso dia a dia. Olha o que ele diz aí. Vamos ler? 2 Timóteo 2:20. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Você não usa um vaso sanitário para enfeitar a sua sala de estar, né? Mas o vaso sanitário serve para a gente, não serve? Ele é um instrumento de desonra. Ele está ali, cumpre um papel muito importante, não é? Mas ele não tem um papel de honra, de destaque. Você não convida um visitante para ir, vem aqui que eu quero te mostrar meu vaso sanitário. Vamos conhecer. Você não faz isso, né? Porque é um instrumento de desonra. No entanto, ele é útil. É isso que Paulo está dizendo aqui, né? Claro que eu estou usando uma linguagem bem tipo a linguagem do dia de hoje. Como é que é a Bíblia lá? A mensagem, né? Essas traduções bem livres. Mas é mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Olha, você tem vasos na sua casa que são vasos de honra. Aquele vaso que você coloca na sala, não é? Vaso chinês, que você comprou lá, um vaso importado, caro, né? E todo mundo chega, nossa, que vaso lindo e tal. Esse é de honra. Mas aquele lá do seu banheiro, aquele vaso é um vaso de desonra, né? Você não chama as pessoas para visitar aquele vaso ali, né? Então, é isso que Paulo está falando. Deus tem os seus instrumentos, alguns deles para a honra dele, para honrá-lo, estes, portanto, são os eleitos, e outros para a desonra, mas que também são seus instrumentos. Deus também tem poder sobre eles, mas para usá-los para fins diferentes, né? Judas 4, Judas, versículo 4. Judas, versículo 4. Judas está dizendo aí que escreveu, né, este texto, esta pequena carta, e ele justifica por quê, no versículo 4. Vamos lá? Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus
e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então veja, o ponto mais importante aqui foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Então eles já estão condenados. É isso que Judas está falando. Eles estão entrando nas casas das pessoas, ensinando falsa doutrina, são homens ímpios, né? Mas eles já estão condenados. Quer dizer, o que eles estão fazendo não é isso que vai condená-los. Isso é só uma consequência de eles já serem condenados. Eles já estão reprovados por Deus e por isso eles fazem o que é comum a eles mesmos, né? Que é perverter o evangelho da graça de Deus. E por último, irmãos, aí, 1 de Pedro 2,8, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Vamos ler o 6 também, do 6 ao 8, porque para fazer mais sentido aí para nós. Vamos lá, 1 de Pedro 2, a partir do 6 até o 8. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. De novo, a mesma ideia de Judas, né? Pedro está dizendo, eles foram postos para isso. Quer dizer, há uma reprovação, usando a expressão lá de Judas, né? Eles foram pronunciados antecipadamente para serem isto aqui, ou seja, tropeçarem na pedra de tropeço que é Jesus. Então, quem crê na pedra, crê para a salvação. Versículo 6, né? De modo algum será envergonhado. Para quem crê, versículo 7, é uma preciosidade. Agora, para quem não crê, esta pedra se torna pedra de tropeço, rocha de ofensa. E estas pessoas que não creem, diz Pedro, elas já foram postas para isso, para não crer. Então, repare que a reprovação, portanto, ela é o lado oposto da eleição, né? Então, se eu tenho a eleição de um lado, que Deus escolheu antes dos tempos eternos aqueles que haverão de crer na salvação em Cristo, há também do lado de cá aqueles que foram reprovados, condenados antecipadamente por causa dos seus pecados. Então veja, irmãos, passa aí para mim, Nessa, por favor, que não deu não. Foi? Foi não, né? Aí, esse. Isso. Então aqui, uma coisa importante que eu gostaria de dizer, que geralmente os teólogos fazem essa diferença, é porque a dúvida que surge é assim, mas pastor, e essas pessoas que endurecem o coração? E, por exemplo, filhos de irmãos da igreja que se desviaram e que por um tempo demonstram um coração duro, um coração anti-Deus, essas pessoas são necessariamente condenadas, né? Elas estão entre estes reprovados? Ou então aquele seu colega de serviço, seu vizinho, para quem você já pregou o evangelho inúmeras vezes e a pessoa debocha e tal, e não quer saber, essas pessoas, nós podemos dizer que essas pessoas estão reprovadas, né? Então esse é um ponto importante. Por quê? Porque do mesmo modo que nós não podemos dizer quem são os eleitos, nós não podemos dizer quem são os reprovados. Por quê? Porque lembra lá do texto anterior da confissão? Inescrutável conselho da sua vontade.
Então, se é inescrutável, não tem como eu saber. A maneira como nós sabemos, ou a maneira como nós indicamos, né, são os frutos que essas pessoas produzem. Porque foi isso que Jesus ensinou. Jesus falou: olha, pelos frutos vocês conhecerão a árvore. Então, se os frutos que esta pessoa produz são frutos para a salvação, que são aqueles frutos lá de Gálatas, né? O fruto do Espírito, amor, alegria, tal. Você pode dizer, bom, essa pessoa ela tem características muito fortes de ser um eleito, de ser um crente em Jesus Cristo. Porque ela vai demonstrar no seu testemunho de vida a sua semelhança a Cristo, né? Por outro lado, aquelas pessoas que cultivam a obra da carne, que também está lá em Gálatas, né? A inveja, a ira, devassidão, etc., etc., estas pessoas também nos dão indicativos de que elas não são eleitas, são reprovadas. Salmo 1, né? Como que os justos andam? Como que os justos vivem? O justo, ele não anda no conselho de ímpios, ele não se assenta junto de pecadores, no sentido de participar das suas tramas, né? Pelo contrário, ele foi transplantado para um outro lugar e ele dá fruto. E esse fruto do justo permanece. O ímpio não é assim. O ímpio é como palha que o vento dispersa. O justo, no justo haverá prosperidade espiritual. No ímpio não. No ímpio é como a palha que o vento dispersa. Você não consegue encontrar firmeza, perseverança, solidez, né? Então você olha para as pessoas e você fala assim: será que fulano é crente mesmo? Ou não? E aí você começa a julgar por estas questões externas. Nós não conseguimos ler o coração, só Deus sonda o coração. Mas as questões externas nos dão indicativos de que aquela pessoa ela é um seguidor de Cristo e de que ela não é um seguidor de Cristo, né? Pelos frutos nós conhecemos a árvore. Então esse ponto aqui, que eu estou fazendo a diferença entre o decreto de reprovação e o endurecimento, que os teólogos chamam de endurecimento judicial. E por que judicial? Porque a Bíblia, irmãos, trata esta relação de Deus com as pessoas como um tribunal, né? Deus é o justo juiz e Ele está pronto para condenar os pecadores. Os eleitos têm o advogado que é Cristo, o acusador que é Satanás. Quando o acusador vem, o promotor de justiça ali, o acusador, ele vem até o juiz e apresenta os argumentos da condenação, o advogado de defesa, que é Cristo, ele traz o pagamento da nossa dívida perante o juiz. Então Satanás diz: olha, a dívida que eles têm é impagável. Cristo diz: não, a dívida é pagável e eu paguei a dívida. O juiz então reconhece esse pagamento da dívida e judicialmente declara justo aquele que antes era o réu. Então o réu se torna inocente. Você é declarado justo por causa do pagamento que foi apresentado por Cristo Jesus. Então, Satanás perde o poder de acusação. Qual acusação poderá haver contra nós? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem antes ressuscitou. Não é isso que Paulo diz? Quem poderá nos acusar? Ninguém. Porque o juiz já decretou a sentença judicial. Então a ideia é de um tribunal. Por isso a expressão judicial ela é muito utilizada pelos teólogos, quando se referem, por exemplo, à justificação pela fé. É um termo jurídico, né? É o grande juiz assentado no trono, julgando a humanidade, recebendo o benefício do advogado em Cristo, ouvindo a condenação e então dando a sentença para aqueles por quem Cristo pagou. Portanto, aqueles que estão na lista de Cristo, né? Aqueles que foram contemplados pelo pagamento de Cristo, eles estão livres da culpa. Não é isso que a gente canta, né?
livres da culpa e do medo, salvos pela graça, né? Nós estamos livres, declarados justos. Então, a pergunta, repito, né, é a seguinte: pastor, então e estas pessoas, nossos filhos, nossos vizinhos, parentes, amigo da gente, que a gente prega o evangelho e a pessoa endurece, não quer saber de Deus, essas pessoas são condenadas? A gente pode dizer que elas vão para o inferno, né? Bom, então aí entra essa diferença entre o decreto da reprovação e o endurecimento que Deus promove no coração destas pessoas por um tempo de sua vida, que nós chamamos então de endurecimento judicial. Olha só, primeira coisa, o decreto, ele ocorre na eternidade. Então nós não conhecemos nem quem são os eleitos, nem quem são os reprovados, porque isso pertence ao inescrutável conselho da vontade de Deus. O endurecimento, ele acontece no tempo da vida da pessoa. Então Deus pode endurecer o coração de um eleito, por exemplo, para juízo, para castigo, para disciplina. Então eu sou um eleito lá na eternidade, mas no tempo da minha vida aqui, Deus endurece o meu coração e eu me torno quase um anticristo. Milito contra Deus, luto contra a igreja, prego contra o evangelho. Mas se eu sou um eleito, esse endurecimento ele é temporal. Deus em algum momento haverá de quebrar no tempo esta pedra do coração, né? Coração de pedra, e implantar ali a sua graça de modo que seja dinamitado, né, o coração de pedra, e essa pessoa volte, caia em si, né, volte à sensatez, usando a expressão lá de Paulo, e assim ela se converta ao Senhor. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que tem a ver com este, né, Deus pode endurecer os corações de algumas pessoas a fim de castigá-las. Na igreja, irmãos, isso acontece, graças a Deus, com não tanta frequência, mas acontece. Às vezes, há alguns irmãos nossos que se endurecem com algumas repreensões. Então, ele é repreendido em relação a um determinado pecado, uma determinada prática, né, pecaminosa, e ele endurece o coração e não aceita a repreensão. Tanto que a disciplina existe exatamente por isso. Porque o que é a disciplina eclesiástica, né? É o momento em que a liderança da igreja percebe que aquele irmão, aquela irmã, se endureceu, a tal ponto de não se arrepender do seu pecado e, portanto, causar mal a si mesma e ao corpo de Cristo. Então, a liderança diz: olha, meu irmão, você precisa agora passar por um momento de reflexão profunda a respeito da sua condição espiritual. E aí o conselho então faz o quê? O conselho separa aquela pessoa, ela se torna afastada, né, da comunhão, não da congregação, mas da comunhão, que é a participação da ceia do Senhor, a participação na liderança da igreja, na condução da igreja. Por quê? Porque aquela pessoa está sob suspeita. Porque se ela foi capaz de se endurecer e de não se arrepender, então acende uma luz amarela. Será que esta pessoa é reprovada ou esta pessoa é eleita? E aí o tempo vai mostrando isso. Talvez chegue um momento, como foi o caso de Alexandre e Mineu, né, lá de Paulo, que essa pessoa tem que ser excluída mesmo. A exclusão, ninguém deseja que isso aconteça, né? Deus nos livre de que isso aconteça na Igreja do Vale, mas a exclusão é o último recurso. Depois que foram tentadas todas as tratativas pastorais, aconselhamento, repreensões particulares, repreensões em grupos menores, no caso de testemunhas, o conselho, repreensões públicas, no caso do afastamento, não há mais o que fazer. Então a igreja, por meio da sua liderança, expõe esta pessoa ao mundo, que é o que Paulo diz lá, entregue a Satanás, né? Você expõe essa pessoa ao mundo para que ela, se for da graça de Deus,
ela retorne. Pode ser que ela retorne? Pode. Pode ser que ela seja eleita, foi endurecida temporariamente por Deus para castigo, sofra todas as agruras do mundo externo, foi o caso do filho pródigo, né? Saia do convívio do pai, sofra todas as misérias e volte. Mas pode ser também que ela não volte. E se ela não voltar, nós então entendemos que esta pessoa é reprovada. Lembrando que não voltar aqui não significa necessariamente voltar para a igreja que a disciplinou, né? Voltar para Cristo, a conversão, né? Que pode ser inclusive na hora da morte. Às vezes a pessoa está ali na hora da morte e ela volta. Não sabemos os mistérios de Deus, né? Pode ser que isso aconteça, mas o que eu estou querendo dizer é que há uma diferença entre uma coisa e outra. 3. Nem todo endurecimento é indicação certa de reprovação eterna. Foi exatamente o que eu acabei de dizer aos irmãos. Uma pessoa pode ser endurecida durante muito tempo da sua vida, mas ainda assim ser uma eleita, e no tempo de Deus ela virá a Cristo. O exemplo mais assim gritante que nós temos na Bíblia é o ladrão na cruz. O ladrão na cruz era um eleito. Ele nós podemos dizer que era eleito porque Jesus disse, né? Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então, Jesus declarou que aquele homem era um eleito. Nós não sabemos da vida pregressa daquele homem, se ele teve contato em algum momento, né, com a religião, nós não sabemos. O que nós sabemos é que ele chegou à cruz como um ladrão, como um condenado, e ali ele recebeu a declaração, a sentença de que ele era parte do corpo de Cristo. Então, ele foi endurecido a vida inteira. A vida inteira ele estava endurecido em relação a Cristo. Na hora da morte, Cristo o chamou e ele então declarou com os lábios, né, a sua profissão de fé: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus então o declara salvo. Então, irmãos, é por isso que nós temos de ter muito cuidado para não tratarmos esta doutrina de maneira irresponsável, condenando pessoas à torta e à direita, né? E nem salvando pessoas de qualquer forma, como infelizmente algumas denominações fazem, né? Todo mundo que chega, aqueles apelos, a pessoa vai lá na frente e tal, hoje tivemos 50 conversões, tal. E aí você vê que nem uma coisa nem outra, né? Nem você aceitar com pressa aqueles que se dizem convertidos, porque pode ser uma outra coisa, e nem condenar aquele que aparentemente se afasta do convívio da igreja. O equilíbrio é muito importante. Agora, o endurecimento até a incredulidade final, aí sim é indicação de reprovação. Quer dizer, aquela pessoa que morre, né, e morre de fato sem o arrependimento em Cristo, há uma grande chance dessa pessoa ser de fato um reprovado. Por que eu digo há uma grande chance? Porque, como eu disse, não há como você precisar isso. Nós não conhecemos o coração. A pessoa, ela ímpia a vida inteira, sofreu um acidente, está em coma no hospital, como é que vai fazer? Ela não tem mais como se arrepender, né? Pelo menos falar conosco. Não sei, Deus tem seus mistérios. Não sei. Não, ainda assim eu temo afirmações categóricas, certas em relação a isso. A gente tem que ter muito cuidado quanto a isso, né? Nem salvar as pessoas pelo nosso desejo. Pastor, ela foi salva porque lá na hora ela me falou tal. E nem condená-las, né? Porque nós não conhecemos, irmãos, este mistério. Este mistério pertence a Deus, não cabe a nós. A nós cabe pregar o evangelho, orar pelas pessoas, cuidar das pessoas enquanto igreja, mas não nos cabe de maneira alguma julgar eleição ou reprovação. Bom, quais são as evidências bíblicas da reprovação? Não é? Aqui eu listei 3 evidências. Existem outras, mas eu listei apenas 3 porque algumas nós já falamos aqui, inclusive, né? Uma evidência muito clara é que a gente percebe que Deus, nas Escrituras,
ele abandona mesmo algumas pessoas à dureza dos seus corações. Digamos assim, Deus não dá muita bola, muita importância para aqueles que se afastam dele. Então ele rejeita, ele ignora esta pessoa, né? Vamos ver aqui, por exemplo, vamos ver o segundo texto aqui, que é Números 14. Números 14, 21 a 23. Números 14, 21 a 23. Vamos ler o 20 também, né? Para ficar aí o parágrafo. Vamos lá juntos? Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Percebe? Então Deus, ele claramente rejeita, ele abandona os pecadores à dureza do seu próprio coração. 10 vezes. Nós não necessariamente é literal, né? Porque os números da Bíblia nem sempre são literais, no sentido de que Moisés contou mesmo, né, os 10. Mas o número 10 aqui, ele representa uma quantidade, né? É quase que, digamos assim, várias vezes, muitas vezes, eles me provocaram, eles desobedeceram. Então, chega uma hora que a longanimidade, ela encurta, né? E Deus deixa os pecadores. Tá bom, é assim que vocês querem, então sigam o caminho de vocês, né? Deus também, irmãos, destina certas pessoas à condenação justa. Vamos ver Provérbios 16, 4. Eu gosto demais desse texto, acho ele tão claro que também não precisa de nenhum tipo de explicação, né? Além do próprio texto. Provérbios 16, 4. Vamos lá. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Quer dizer, claramente ele está dizendo, olha, tudo que Deus fez tem um fim, uma finalidade, um objetivo, inclusive o ímpio, inclusive o perverso, não é? Por o dia da calamidade. Qual é o dia da calamidade? É o dia do julgamento, não é? É aquele dia, aqui não está se referindo necessariamente ao juízo final, ao julgamento final, mas está se referindo a julgamentos mesmo, a julgamentos temporários, né? Que Deus fazia, inclusive, com o povo. Então, havia, por exemplo, nesse caso que a gente viu em Números, é um tipo de julgamento, né? Então, até o perverso foi designado para esse dia. Há pessoas que vão se comportar como ímpias no tempo da história, e estas pessoas vão ser repreendidas por Deus, elas vão ser destacadas como estas que foram destinadas para esse momento. Você fala assim, pastor, como é possível um pastor cair em pecado dessa maneira e desonrar o nome de Cristo? É isso, alguns foram destinados para o dia da calamidade, para serem mesmo testemunho de perdição, testemunho de condenação, não é? A gente fica triste, claro, mas a gente não deve se assustar com essas coisas, porque é assim que Deus faz mesmo. Existem grandes homens aí que nós considerávamos, né, como grandes pregadores, caíram. E a queda desses homens só nos mostra que Deus permanece no governo, no controle de todas as coisas, né? De modo que Deus tem os seus escolhidos para glorificar a honra do seu nome,
mas tem também os escolhidos para serem vasos de desonra, né? Então, nós é que temos de cuidar disso, não julgando os outros, mas olhando para nós mesmos, orando todos os dias: Senhor, não permita que o teu nome seja envergonhado por minha causa. Não é esta a oração do salmista, lá no Salmo 69? Não permita que sejam envergonhados por minha causa aqueles que amam, aqueles que temem o Senhor. Essa deve ser a nossa oração, né? Porque nós somos suscetíveis à queda, nós somos passíveis de cair. Então a nossa oração tem que ser: Senhor, livra-me da queda, livra-me do mal, não deixe que eu seja este perverso criado por um dia de calamidade, né? E terceiro lugar aí, meus irmãos, Deus ordena a destruição de algumas pessoas para a sua glória em Cristo. Vamos ver João 17, 12. O que às vezes mais choca as pessoas é essa ideia de Deus ordenar. Porque as pessoas têm muito aquela ideia de que Deus, ele é bonzinho, né? Ele é um Deus bonzinho. E eu estou falando bonzinho aqui no sentido pejorativo mesmo, como as pessoas costumam atribuir. Não o Deus bondoso como nós conhecemos, mas o Deus bonzinho, o Deus que não condena, o Deus que não manda para o inferno, o Deus que não castiga. As pessoas têm essa mentalidade de: não, Deus não vai mandar ninguém para o inferno, Deus é um Deus de amor, de caridade, né? Todas essas expressões, mas eles se esquecem exatamente do juízo de Deus, que a justiça de Deus, o juízo de Deus, a retidão de Deus não permite que ele aceite na sua família gente impura. Do mesmo modo que o amor atrai aqueles a quem ele ama, a retidão de Deus, a santidade de Deus não permite a convivência com a impiedade. Então, são dois lados, não é, de um mesmo atributo, de uma mesma perfeição divina, que não podem ser desconsiderados, não podem. Vamos ver aí João 17, 12. É a oração de Jesus, né? Nós conhecemos, chamada de oração sacerdotal, né? E ele diz assim, vamos lá juntos? Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, eu guardo aqueles a quem o Senhor me deu. Eu guardo, enquanto eu estiver com eles. Então você percebe aqui que de fato Deus ordena a destruição de algumas pessoas para a glória de Cristo. E mantém outras para a sua glória. E aí, meus irmãos, para a gente finalizar, o parágrafo 8º, vamos ler juntos o parágrafo 8º? Aqui, esse parágrafo, ele vai concluir dizendo: irmãos, tratemos com cuidado essa doutrina, né? Esse parágrafo é um parágrafo de exortação, de muita sabedoria dos nossos irmãos puritanos, né? Lá de Westminster, porque eles sabiam da complexidade desse tema. Então eles vão fechar o capítulo 3 dizendo: irmãos, cuidado, vamos tratar com cuidado, porque é um assunto muito complexo, que nós não temos condições de perscrutar, porque pertence a Deus, e portanto tratemos com cuidado. Vamos ler então juntos, irmãos? Vamos lá. A doutrina deste alto mistério de predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado, a fim de que os homens, atendendo à vontade revelada em sua palavra e prestando obediência a ela, possam, pela evidência da sua vocação eficaz, certificar-se da sua eterna eleição. Assim, a todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho, esta doutrina fornece motivo de louvor, reverência e admiração de Deus, bem como de humildade, diligência e abundante consolação. Então repare que o fechamento ele é magnífico mesmo, porque ele mostra, olha, é difícil, é complexo,
não pertence a nós o juízo daqueles que são eleitos, daqueles que são reprovados, mas aqueles que entendem o mistério da eleição, aqueles que reconhecem Cristo na palavra, estes recebem a doutrina da eleição com louvor, reverência, admiração, humildade, diligência e abundante consolação. Muito bonito isso, né? E de fato é para isso que a doutrina da eleição serve, é para dizer: Senhor, eu não poderia me salvar, eu fui salvo por Tua graça, eu não tinha nada para ser salvo, eu fui salvo pelo Senhor, meu nome está lá escrito, sem eu ter feito nada, sem eu merecer nada, e agora eu preciso viver para o Senhor, preciso louvar o Senhor, preciso ter reverência para com o Senhor, admirar o Senhor. Então repare que a doutrina da eleição, em vez de nos trazer soberba, né, e dizer: eu sou eleito, vocês não são eleitos. Não, muito pelo contrário, a doutrina da eleição nos humilha, porque a doutrina da eleição fala: Senhor, eu não podia nada, eu sou muito mais miserável do que essas pessoas aí. Não é como Paulo diz: dos pecadores eu sou o maior, né? Então, o que nós vamos fazer? Adorar o Senhor sobre todas as coisas. E eu quero então, irmãos, finalizar aqui, agora de novo com o conceito do pastor Joe Bick, mas agora sobre a reprovação. No início nós vimos sobre a eleição e agora sobre a reprovação. O Joe Bick diz aí que a reprovação é aquele aspecto do decreto eterno de Deus e todas as coisas que Ele soberanamente seleciona, de acordo com o conselho incompreensível de sua vontade, quais pessoas Ele abandonará a seus pecados, não as induzindo a pecar, porque Deus não pode tentar alguém, né? Deus não tenta alguém para o pecado. Então Deus não leva essas pessoas para o pecado. Elas pecam porque já são pecadoras, né? Mas Deus retém livremente a sua graça imerecida e então condena essas pessoas em justiça para sempre, a condenação eterna, por causa dos seus pecados, para louvor de sua glória. Então, o que condena as pessoas é o seu próprio pecado, não é? O pecado original, o pecado da depravação lá de Adão. E isto condena as pessoas. E o que Deus faz é determinar que alguns serão chamados e outros não. Determinar que alguns irão para o céu e outros irão para o inferno. Né? Esse é o ponto central, então, desta doutrina. Irmãos, como eu disse, né? Eu sei que é um tema bastante complexo, nós já tivemos aqui, inclusive, algumas dúvidas, né? Já sanadas, algumas dúvidas trazidas pelos irmãos. É um tema complexo mesmo, não é com esta série de exposições que eu fiz aqui que nós vamos necessariamente entender tudo isso, né? Claro que não. É um processo de conhecimento, de crescimento, de entendimento da palavra de Deus, né? Mas o meu desejo sincero é de que Deus possa, de fato, nos abençoar para que nós entendamos o valor desta doutrina. Repito, né? Não para que sejamos soberbos com relação a ela, não para que entremos em polêmica com as outras pessoas, mas simplesmente para que reconheçamos o poder de Deus de nos salvar pela sua graça eletiva antes dos tempos eternos, como diz Paulo, né? E lá mesmo, antes dos tempos eternos, já determinar todas as bênçãos que nós teríamos em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E aí ele começa: Ele nos elegeu, nos predestinou, nos adotou, nos santificou, nos garante por causa do penhor do Espírito, da sua herança. Então ali você percebe, né, aquilo que os teólogos chamam de cadeia da graça. Você percebe uma sequência de atos de Deus, né, para salvar aqueles a quem Ele resolveu salvar. Então que Deus nos abençoe. Glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele de fato quis salvar alguns dos seus pecados, né? E nós cremos humildemente, pela graça de Cristo, que
que nós aqui, na Igreja do Vale, somos parte destes que Deus quis salvar lá antes dos tempos eternos. Então, se é assim, vivamos dignamente o Evangelho de Cristo, né? Vivamos como Deus quer que nós vivamos, dando a Ele toda a glória, submetendo-nos ao senhorio de Cristo Jesus, o nosso Senhor.